Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro, e tá começando mais um ABCcast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que traz tudo o que importa pro seu dia a dia. Eu sou a Suzana Rezende e tô aqui com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Olá, boa tarde. Uma boa tarde também para você, ouvinte, que tá sempre com a gente e também nesse finalzinho de terça-feira. E olha só, hoje o café vem forte. A gente vai falar sobre atenção internacional e uma fala bem pessoal sobre a questão do que ocorre após os ataques dos Estados Unidos na Venezuela. E tem também assunto bem pé no chão, hein? Porque a passagem de ônibus em São Paulo subiu para R$ 5,30 e já tá rendendo reclamação de quem depende do transporte todo dia. Sem esquecer da galera de 18 anos, o alistamento militar de 2026 já começou. É obrigatório para homens e voluntário para as mulheres. Então bora se informar, ajeitar o fone e seguir com a gente, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, e a gente abre o programa falando sobre os ataques e repercussões na Venezuela. Ouvinte, esse episódio ainda segue repudiando os ataques à Venezuela, que continuam gerando reações pelo mundo. E aqui na América do Sul, o assunto mexe com história, política e sentimento. E para além das manchetes e discursos, a gente traz agora uma voz que fala de dentro dessa realidade. Um relato pessoal e direto sobre o que significa viver entre o alívio e o medo quando o poder muda de mãos. E o relato que nós vamos trazer hoje é da comunicadora Yasnaya Yanes, que participou do nosso podcast especial no domingo, aquele que a gente citou ontem. E ela nos ajuda a entender o que está acontecendo na Venezuela. E não sob a ótica da diplomacia, mas sim da vivência. Então, vamos escutar um pouquinho aqui do relato dela. Bom, de começo, eu preciso que quem me escute agora saiba de uma coisa. Nessa história, é possível não apoiar nem o Trump nem o Maduro. E esse é meu caso. Não sejamos as crianças da sala a acreditar que esse ataque aos Estados Unidos é um ato samaritano por democracia. Ao contrário, é sobre poder, petróleo e dominação. Como a todos nossos irmãos latino-americanos, a história da Venezuela é marcada por ridículos tiranos. Apesar de sermos influenciados profundamente pela figura quase sacra que se tornou o libertador Simão Bolívar, tivemos poucos momentos reais de democracia. Páez, Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Chávez e Maduro. Todos eles homens e militares. 95 anos de autoritarismo em um país com um pouco mais de 200 anos de independência. E agora, o futuro do meu país parece apontar para mais um ciclo de dominação imperialista. Talvez o mais assustador seja perceber que a América Latina inteira está entendendo que isso pode acontecer com qualquer país que não esteja devidamente alinhado aos Estados Unidos. Voltando ao começo, enquanto os homens exercem seus podres poderes, eu sinto algo contraditório. Alívio por imaginar a Venezuela sem Maduro e, ao mesmo tempo, profundo medo dos dias que virão. Forte, né? Muito obrigada pelo seu relato. E agora, seguindo aqui com o programa, vamos para o nosso giro de notícias, iniciando por IPTU de Mongaguá. Ouvinte, se o carnê do IPTU 2026 não chegou por causa da greve dos Correios, fica tranquilo. A Prefeitura de Mongaguá ampliou o horário do passo, das 8 da manhã às 17 da tarde, às 5 da tarde, para agilizar a segunda via. Então, dá para imprimir pelo site, pedir por e-mail e ainda pagar via Pix, débito ou crédito com 5% de desconto na cota única até 15 de janeiro. E as parcelas vencem todo dia 10, então já anota aí para não esquecer. Procon em Itu. No dia 23 de janeiro, o Procon Móvel estaciona na Praça da Independência, no centro de Itu, para ajudar quem tiver com alguma dúvida ou problema de consumo. Vai rolar orientação gratuita sobre compras, serviços, propaganda enganosa, compra online e muito mais.
A função ocorre das 9 às 4 horas da tarde. E se não der para ir nesse dia, o Procon de Itu atende normalmente durante a semana em 2 endereços da cidade. E agora, para fechar o nosso giro, nós temos notícia boa com a Fundação do ABC. Ouvinte, olha essa. 3 hospitais da Fundação do ABC entraram na lista dos 100 melhores hospitais públicos do Brasil, segundo o ranking da Folha de São Paulo. E são 2 unidades de São Bernardo do Campo e o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, todos entre os 30 melhores do estado. O levantamento avaliou só hospitais do SUS e usou critérios como qualidade, estrutura e desempenho nos atendimentos aos pacientes. Então, os nossos parabéns! E esse foi o nosso Giro de Notícias de hoje. Para conferir todas as notícias completas e atualizações da região, é só acessar o nosso site. É o abcdoabc.com.br. E agora a gente segue o programa com um assunto que deixa o trabalhador de cabelo em pé: a passagem de ônibus em São Paulo. E a gente sabe que isso pesa diretamente no bolso, né, ouvinte? E a passagem ficou mais cara a partir de hoje. Subiu de R$ 5,00 para R$ 5,30, um aumento de 6% acima da inflação do último ano, que foi de 4,5%. A prefeitura diz que segurou o preço por anos e mesmo com esse reajuste, a tarifa ainda ficou abaixo da inflação acumulada desde 2020. E olha esse dado, sem o subsídio da prefeitura, a passagem custaria quase R$ 12,00, ou seja, o impacto seria bem mais pesado para o paulistano. Mas é curioso, o transporte público é aquela eterna conta que ninguém quer pagar, mas todo mundo precisa usar. Subiu 30 centavos, mas o buraco é muito maior. Então, enquanto o passageiro reclama do bolso, a cidade também sofre e tenta tapar o buraco de um sistema que não para de pedalar no vermelho. É ruim, e é ruim para os dois. Pois é, fica complicado para todo mundo e esses 30 centavos afeta muito no bolso de quem tem que pegar diariamente, principalmente ali para empreendedores que muitas vezes não têm o auxílio de uma empresa para ali pagar seu vale-passagem, mas é o que a gente tem para hoje. E agora vamos falar de um assunto que vai impactar principalmente aí a galera mais nova, que acabou de fazer 18, que é o alistamento militar. Então, atenção juventude, o alistamento militar de 2026 já começou e vai até o dia 30 de junho. E para lembrar, é obrigatório para os homens que completam 18 anos em 2026, inclusive quem mora fora do Brasil, e voluntário para as mulheres, pelo 2º ano seguido. E se você quer saber, dá para fazer tudo online e principalmente de graça pelo site do Exército. Mas quem perder o prazo paga multa e ainda entra na seleção do ano seguinte, então cuidado. E vale ficar esperto, porque sem um alistamento em dia, rola bloqueio de passaporte, faculdade e até concurso público. E aí complica bastante a vida logo cedo, né? É a velha história, o primeiro compromisso com o país, para os outros o primeiro boleto da vida adulta. E agora com as mulheres também, finalmente, que bom, podendo se alistar também. Talvez o Exército descubra o que é uma eficiência de verdade agora. Todos os anos você ainda precisa fazer meio que um check-in no site e a cada 5 anos se apresentar no quartel, senão também paga multa, hein? Então cuidado aí pra galera. E agora vamos pro nosso Quem Disse Isso? O quadro que a gente para, respira, reflete e traz uma frase para você anotar aí no seu caderninho de pensamentos, colocar no status do WhatsApp ou até na legenda daquela foto. Então, JP, conta pra gente qual é a frase de hoje. Então vamos de frase de hoje. As pessoas conseguem chorar com muito mais facilidade do que conseguem mudar. E eu repito, as pessoas conseguem chorar com muito mais facilidade do que conseguem mudar. E é isso. E aí, ouvinte, será que dá para adivinhar a frase de hoje? Forte, né? Essa frase é de um autor norte-americano que falou muito sobre identidade, desigualdade e transformação social. E é de ninguém mais, ninguém menos que James Baldwin, escritor, ensaísta e uma das vozes mais afiadas da história dos Estados Unidos. O Baldwin tinha razão.
Chorar é sempre mais fácil que mudar. E no Brasil, então, a gente é praticamente campeão mundial de lágrima. Mudar exige esforço, custa tempo e mexe também no bolso. E convenhamos, dói mais do que qualquer novela das 9. A lágrima evapora sozinha. Porém, a transformação, essa sim, precisa suar bastante para acontecer. E é com essa reflexão que a gente chega ao final de mais um ABCcast. E lembrando que se você quiser revisitar outros episódios, escutar o nosso episódio especial de domingo, basta nos procurar em qualquer plataforma. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, aonde você quiser, nós estamos lá. Então é só ativar o sininho e dar o play. E se alguma coisa te fez pensar, rir ou questionar, missão cumprida. Curtiu o episódio? Manda lá para aquele amigo ou amiga do trabalho, da academia, ou até mesmo aquele familiar que está sempre desinformado. A gente está sempre ouvindo vocês. Manda um joinha ou alguma pauta que você quer ver por aqui. E já aproveita e segue a gente lá no nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque você já sabe, a nossa conversa sempre continua por lá. E é lógico que nós voltamos amanhã, mas o nosso site está disponível a todo momento para te deixar atualizado sobre tudo o que você precisa saber. Então é abcdoabc.com.br. A gente se envaidece demais pela escuta de vocês, pela companhia e pelo carinho. Então, para quem está no ônibus, no trabalho, lavando a louça ou mesmo no sofá, o nosso muito obrigado. O ABCcast fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra de novo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.